Hoje eu vim documentar a minha primeira vitória no iRacing Simulador. Eu fiz uma largada não tão boa, porque eu ainda não me acostumei com a troca de marcha do iRacing, eu tô tendo muita falha. Então eu tô utilizando a marcha manual, a marcha automática. Eu sou esse carro aí com labaredas de chamas, o 01, e eu tive algumas dificuldades durante a corrida, porque essa pista eu corri umas 8, 9 vezes, mas ainda assim não me acostumei. Só que como eu tô começando agora no Racing, o Hulking, você pode ver que tem muita gente que já rodou, já ficou para trás, simplesmente por não seguir o traçado correto, não correr direito. Eu tentei manter o meu traçado mais fiel possível, sem falhas. Eu tenho alguns erros grotescos ainda, eu tô começando no simulador, mas pode ver que eu sempre fico bem próximo dos outros competidores do meu nível. Então, não tenho tanta dificuldade assim com relação a me manter próximo da galera que tá começando também. O meu principal problema é que eu não sou muito consistente e eu fico bastante nervoso nas corridas, o que acaba impactando muito no resultado final. Essa corrida eu acabei conseguindo ter uma boa performance, não fiquei muito nervoso. Você pode ver que eu sempre estou acompanhando, tentando mostrar o carro. Aqui eu consegui uma ultrapassagem muito boa. Acabei freando lá dentro no máximo que dava, pelo menos o que eu conheço que dava. Acabei fazendo ultrapassagem. As próximas ultrapassagens, basicamente, são eu tomando cuidado e conseguindo uma ultrapassagem por alguém cometer erros, né? Rodar, se bater. Aqui atrás já se rodaram de volta. Então acaba sendo muito simples no começo essa questão. Aqui eu sempre estou saindo com um pouco mais de velocidade. Eu acabei tendo que desviar de dois aqui. Como o verdinho ali bateu no branco, eu acabei tendo. Nossa senhora, eu não vi essa bagunça que rolou lá atrás. Meu Deus. Como eu ia dizendo, como o verdinho bateu no branco, eu acabei saindo com mais ação que ele. Porque apesar de eu ter desviado do acidente, eu tava com mais aceleração. E aqui eu me mantive na frente dele e consegui abrir uma certa distanciazinha. Eu tô falhando bastante nessa curva, porque ainda não acertei ela completamente, ainda não achei o ponto de frenagem, nem nada. E essa outra curva eu tô fazendo de uma maneira diferente que todo mundo faz. Eu tô deixando o carro rolar aqui, ó. Quando chega a primeira zebra aqui, eu deixo o carro rolar e esterço o volante ao máximo, deixando o carro ir, pegar a sua própria direção. E aqui no finalzinho eu dou uma freada para ele pegar uma tração e virar. O vermelhinho já roda também. Aqui no momento a gente está em segundo colocado já. Então a gente já está na segunda posição, atrás desse amarelinho, que estava fazendo uma boa corrida até o momento. Ele não cometeu erros muito grandes. Mas eu gostaria muito de ter ultrapassado ele na sincera. Mas ele acaba rodando ali para frente também. Uma coisa que acontece muito frequente é rodar nesse começo. E o Mazda, ele ainda, eu achei que no Racing o Mazda ainda tem menos potência, mais difícil de rodar do que no Assetto Corsa que eu tava jogando. Aqui é uma curva que eu tenho bastante dificuldade, essa e essa segunda também, pelo ponto de aceleração. Ela tem uma elevação para fora, bem no finalzinho da saída da curva, que acaba me complicando muito. Eu acabo rodando muito ali naquele ponto. Mas conforme eu vou treinando, saí algumas vezes da pista, eu tomei algumas chamadas de atenção ali por conta de errar. Mas conforme eu vou me acertando ali com o carro, eu vou fazendo várias vezes a pista, eu tô pegando mais o jeito, mais a mão, tanto do carro quanto da pista. Aqui eu achei que ia conseguir passar ele definitivo, mas ele saiu com mais ação do que eu. Eu não consegui alcançar. Fiquei tentando no limite, o carro não ia, não pegava vácuo. Me aproximei bem, não foi ruim. E aí nessa curva eu faço um pouco diferente também, eu acabo deixando o carro espalhar mais lá pro final, dou uma travada ali para ele puxar e acelera, tentando sair com mais ação. Mas eu não foi o suficiente ainda porque eu não estava próximo dele o suficiente. Aqui eu faço a curva diferente, só que eu tive que fazer da maneira dele por conta de estar muito próximo. Então eu não pude deixar o carro rolar do jeito que eu gosto de deixar rolar nessa curva. O que acaba me atrapalhando, eu espalho um pouco, mas eu tô sempre no retrovisor dele, eu tô sempre dando a cara.
porque isso faz com que aumente o nervosismo de quem tá na frente, pense que não pode errar. Aqui eu quase que eu erro a entrada da curva, eu tive que puxar para a esquerda e voltar, o que faz eu perder um pouco de tempo. Ele vai lá para frente, e como eu tô sempre aparecendo no retrovisor dele, eu sempre fico presente, eu acabo aumentando essa pressão no piloto da frente. Eu consegui uma volta legal até, apesar de algumas falhas que eu tive durante essa volta, e consegui me aproximar novamente dele nessas duas últimas curvas, onde eu saí com mais ação. Acabei tomando um ponto de atenção ali, por conta de ter saído da pista, mas eu precisava de um pouco mais de espaço para sair com mais ação do que ele nessa reta. Eu tentei passar ele nessa retinha, mas eu vi que não ia dar certo. Para evitar uma colisão, joguei o carro para fora, deixei ele me fecha, eu tento ali conseguir alguma coisa, mas vai ficar para decisão nessa última curva que ele sai com mais ação que eu. Eu não consigo sair com tanta ação, então eu acabo ficando colado nele. Isso é muito bom, porque eu posso tentar uma ultrapassagem agora, só que essa minha curva não está muito bom, não está muito boa. Eu acabo freando errado, freando estranho. E eu acho que eu senti o toque ali, mas eu fiquei meio nervoso e acabei cortando a pista. Quando eu cortei, o jogo pediu para eu desacelerar por 2 segundos. 2 segundos, 1 segundo, alguma coisa assim. E aí eu perdi ele de vista, ele foi lá pra frente. Nisso eu perdi muito tempo. Eu não consegui desempenhar o papel que eu queria agora, que era afirmar a primeira colocação e ir até o final. Mas essa é a penúltima volta e ele comete um erro nessa curva aí, ó. Ele acaba. Opa, não é nessa. Não, a penúltima volta é a próxima. Ele comete um erro bem naquela curva ali. Ele vai cometer um erro gigantesco, ele vai rodar feio. Mas até o momento eu tô mantendo o máximo de pressão que eu consigo fazer sem rodar, porque se eu rodar, eu vou botar tudo a perder, eu não vou conseguir me manter nessa posição, mesmo que seja segundo colocado, ainda não está ruim pro meu nível, tendo em vista que eu comecei no iRacing agora, não conheço os carros direitos. O Mazdinha é muito diferente do Assetto Corsa, e o Assetto Corsa mesmo eu rodava direto com o Mazda, nunca foi muito bom. Então o piloto de trás acaba derrapando, que me deixa mais aliviado. Eu não tenho mais essa pressão de ter que defender. Tinha bastante sujeira no asfalto aí, o que estava atrapalhando essa zona de frenagem. Mas eu espalho tudo para tentar sair com mais ação. De novo, recebo um chamado de atenção, mas eu consigo me aproximar muito dele com essa espalhada. E agora nessa curva eu acabo saindo com uma boa ação, acabo conseguindo colar nele por conta da ação que eu saí na ré, na curva. Não tomei nenhuma chamada de atenção porque duas rodas ficaram dentro da pista ainda. E eu consigo me aproximar muito dele. Eu tava antes dessa curva a uns 2 segundos e meio atrás dele. Eu consegui cortar para quase 1 segundo, 0,8, alguma coisa assim. E novamente essa curva eu não consigo fazer muito bem, puxo tudo que dá e acelero cedo. Tentei acelerar cedo para sair com uma ação legal. Quase que eu derrapo o carro, dá para ver que o carro chacoalha bastante nessa curva. E ele acaba saindo na frente, mas ali eu tava já a meio segundo praticamente dele, já conseguindo alcançar. Mas ele tenta forçar demais, quase bate, eu tenho que desviar dele. No que eu desvio, o terceiro colocado chega muito próximo de mim, eu já estava aos 4, 5 segundos, ele chega a diminuir para 3 segundos, porque ele não precisou frear tanto para desviar do nosso parceiro ali. E aqui a gente está na penúltima volta. Essa penúltima volta eu foco, eu falo agora, a corrida tá ganha. Se o de trás chegar, eu só preciso defender, eu não preciso me preocupar em fazer a volta da vida. Se ele chegar, eu vou desacelerar mais ainda nas curvas, fazer com que ele fique mais atrás. Desacelerando mais nas curvas, eu faço com que o terceiro colocado chegue no segundo e dê trabalho para ele. E esse era o meu objetivo. Pensei, vou manter meu ritmo. Se o meu ritmo não for suficiente, ele estiver mais rápido que eu vou fazer com que ele fique próximo do segundo.
Então eu vou com a maior calma possível, tentando não deixar o carro balançar, não deixar perder controle nenhum em nenhuma das curvas. Até porque essa minha saída de curva não é tão legal. Eu acabo derrapando bastante, tenho que frear mais uma vez. E ele acaba chegando muito perto de mim. Eu acho que ele acaba ficando um pouco nervoso por conta da proximidade entre o meu carro e o dele. Ele pensou, talvez dê. E ele acaba não fazendo uma volta tão boa nessa última volta. O que me tranquilizou muito. Ele estava jogando tudo que dava e eu estava só me mantendo na pista. Sem sair, sem fazer muita maluquice. E ele com sangue nos olhos atrás de mim. Aqui novamente, como eu falei, eu deixo o carro rolar. Aqui eu não freio, eu só deixo o carro rolar. Ele vai, eu uso tudo que dá da pista. Aqui eu começo a frear. E aí já acelero novamente na saída de curva. Fazendo uma saída legal, uma saída com ação. Não é a melhor saída possível, porque eu poderia chegar com mais velocidade ali. Mas eu não tenho essa tenacidade, essa habilidade. E aqui ele tá muito coladinho. Tá menos de meio segundo. Ele chega a tirar pelo lado. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que ele rodou atrás de mim em alguma das curvas que eu tentei desacelerar mais para fazer ele ficar mais lento. Eu só vi que ele estava de lado no retrovisor e eu acabei saindo na vantagem com relação a isso. Que eu jogo tudo que dá, tentando usar o máximo da pista. Novamente. Aqui... Ah, entendi. Aqui eu desacelerei bastante e não esperava que eu desacelerasse tanto. Ele acabou rodando porque ele teve que frear no meio da curva com o volante estressado. Infelizmente, eu joguei dessa maneira, eu tentei fazer com que ele ficasse mais lento para o terceiro chegar. Quando eu percebi que ele rodou, eu falei agora é só correr para o braço, que aqui eu tô em casa. Só finalizar e levar para os boxes. Foi uma corrida tranquila de minha parte, não rodei nenhuma vez. Nossa, no final, meu Deus do céu. No final o pessoal ainda se engajou lá. Eu puxo tudo aqui pro canto e só venho comemorando. Bom, essa foi a minha primeira vitória no iRacing. Espero que tenham gostado. Foi uma volta lenta, mas ainda assim foi tudo que eu podia fazer. Um abraço e até a próxima. Um beijo.